Olá pessoal, tudo bem? Eu vou chamar essa pessoa de Felipe, tá? Ele me escreve um e-mail bem longo e ele se diz muito incomodado com a palavra perversão, né? E se coloca como um sujeito pervertido, né? Em pensamentos e ações e na conduta sexual em geral. E me pede uma explicação psicanalítica em relação à perversão. Então, Felipe, eu vou responder para você e para todos da seguinte forma: vamos pegar a questão, primeiramente, de neurose, psicose e perversão, tá? E relacionar a sexualidade. Quando a gente fala em neurose, a gente está falando em um ego que necessita se adequar e se adaptar a uma sociedade onde ele está, a um contexto de uma sociedade, certo? Então, para a gente não esquecer a tabelinha, né, gente, o princípio, né? A gente tem um ego. O que é esse ego? Ele vai ser o resultado, né, de um superego que é o sensor, ok? E um id. O id são os nossos instintos mais primitivos, né? É onde a gente encontra todas essas questões de sexualidade, de desejo, tudo isso é o id. Agora o superego vai censurar ou não, né, esses desejos e o ego vai ser esse resultado. Então, falando de forma bem simples, seria essa a fórmula. No neurótico, o ego ele vai sofrer, na verdade, o neurótico vai ter vários processos de recalque para que ele consiga lidar com a sexualidade, certo? E consiga se aceitar socialmente, ok? Quando a gente fala no psicótico, a gente está pensando numa personalidade aonde o ego ele não tem essa estrutura do neurótico. Então, na verdade, a gente tem aí o id como um grande vencedor, né? Desse processo. Então, aí a gente tem, na verdade, a fuga à realidade. Quando a gente fala de um processo onde o id, que é justamente todas as nossas, o nosso primitivo, os nossos instintos, né? E você não consegue, esse id não consegue ter esse filtro, né? O psicótico, então, ele tem essa fuga da realidade, tá? Diferente do neurótico, que consegue estabelecer, mesmo que de forma um pouco complicada, né, um posicionamento aí na vida dele, sexual, em outros aspectos. Quando a gente fala em perversão, a gente está falando de um ego que está negociando com o id, certo? Então, diferentemente do processo do neurótico e do psicótico, esse ego vai negociar com esse id. Então, o perverso ele vai ter consciência dos atos, tá? Sem a sensação da culpa, certo? Então, vejam que é uma diferenciação mesmo da explicação da neurose ou da psicose, ok? Em geral, a teoria é essa, tá? Quando a gente fala em perversidade, a gente pode falar em várias questões que eu posso até abranger em outros vídeos, né? A gente vai entrar em fetichismos, né? Em questões. Cada fetiche pode representar realmente. Existe um porquê, né? Em cada fetiche. É muito interessante quando a gente percebe, descobre, né, o porquê exatamente eu me ligo a esse objeto para poder sentir prazer ou a esse tipo de fetiche, certo? Mas hoje realmente eu só quero dar para vocês uma explicação geral. E Tiago, quanto ao que você cita no e-mail, eu acho que primeiro é muito importante que você tenha reconhecido isso, que você esteja sentindo que isso está te prejudicando
e prejudicando outras pessoas, porque quando a gente fala realmente em perversão, a gente está falando em atos que podem acabar agredindo outras pessoas, tá? Então é muito bom que você consiga perceber isso e num processo aí na sua cidade, que eu sei que você vai começar, né, um processo psicanalítico, você vai chegar aí realmente a entender o porquê e aí você me dá notícias, tá bom? É isso aí, pessoal. Continuem me mandando no e-mail perguntas, tá? E eu vou estar respondendo. Beijo, até a próxima.